espero que esteja a passar bem o seu dia. Estamos aqui mais uma vez para um tema de saúde para esta temporada. E o tema de hoje é cuidando do nosso sistema nervoso. Vamos antes fazer uma oração. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez neste dia pedimos que o Senhor nos inspire para que possamos saber cuidar do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. Pedimos a sua ajuda e a sua permanência em nome de Jesus. Amém. O nosso cérebro, como qualquer outro órgão do nosso organismo, também é um órgão muito especial e complexo. E para que ele funcione normalmente, ele não precisa somente de duas coisas: de oxigênio e da glicose que obtemos nos alimentos. Mas para outras funcionalidades do nosso cérebro, como é o caso da memória, precisamos também das vitaminas, algumas vitaminas e alguns nutrientes, de salientar as vitaminas do complexo B, que ajudam e muito no funcionamento do nosso cérebro. Na falta delas, podemos adquirir algumas enfermidades. E eu posso aqui citar algumas enfermidades que podem afetar o nosso sistema nervoso, dentre as quais posso citar a insônia, o nervosismo, a fadiga intelectual, o estresse, a ansiedade, bulimia. São tantos outras doenças que podemos conhecer, mas cito essas. E quais são os elementos de extrema importância para se destacar aqui no nosso tema de hoje, para o bom funcionamento do nosso cérebro? Posso aqui dizer, o abacate é um bom alimento que contém vitamina dos complexos B e alguns ácidos gordos necessários para o funcionamento do nosso cérebro. O alface, as amêndoas, as castanhas, a maracujá, a uva são muito, mas muito importantes para o funcionamento do nosso cérebro. Vou dar aqui algumas dicas para que o nosso cérebro funcione de forma devida e evitemos que apareçam algumas enfermidades. Termos sempre, nas primeiras horas do dia, um bom mata-bicho. Termos bem horas regulares para nos alimentarmos. Não podemos ter, não é a qualquer momento, devemos ter horas certas para fazermos a nossa alimentação. A prática do desporto também vai ajudar no funcionamento e no relaxamento do nosso sistema nervoso. E quando formos a fazer a aquisição do nosso alimento, temos que saber muito bem onde é que fazemos e tentarmos conhecer a sua origem, porque alguns alimentos que possam estar contaminados por alguns metais, como é o caso do chumbo, pode influenciar negativamente no funcionamento do cérebro, contaminar o nosso organismo de forma geral. Então devemos ver bem como e onde adquirimos os nossos alimentos. Quando formos a fazer as nossas refeições, o jantar deve ser 2 a 3 horas antes de dormir, que é para poder facilitar que tenhamos uma boa noite de sono, um bom descanso, que ajuda a restabelecer a nossa memória, que ajuda a restabelecer o funcionamento normal do nosso cérebro. Se não tivermos um bom descanso, o dia seguinte não será proveitoso, tanto para a memória, tanto para um outro desempenho que nós precisamos fazer durante o nosso dia laboral. Devemos evitar metermos em regimes alimentares desconhecidos e eliminarmos as bebidas estimulantes, e principalmente no período noturno. Devem ser evitadas ou eliminadas. Quer ter uma vida longa, quer ter uma boa saúde, cuide bem do seu cérebro e assim Deus requer. Até a próxima.
Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Com certeza estou aqui mais uma vez com a palavra de Deus, a mensagem de esperança para você. A nossa série especial, o Apocalipse para hoje, com certeza, vozes e visões. Você percebe que essa é a terceira lição, falando sobre aquilo que são as lições do Apocalipse. A nossa lição de hoje fala exatamente sobre visões de Jesus. Percebeu? Junto ao Pai e o Espírito Santo. Vamos falar sobre a fonte de onde vem a mensagem do Apocalipse. Venha comigo para o livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 4, 5 e verso 6. Eu li para você, diz assim a palavra de Deus. Verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. No verso 5. E da parte de Jesus Cristo. E Jesus é apresentado como fiel, ou seja, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Verso 6, a última parte do verso 5 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos livrou dos nossos pecados. 6. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, você percebe que essa passagem do Apocalipse, capítulo 1, verso 4 até verso 6, apresenta a fonte de onde vem a mensagem apocalíptica. Percebeu? Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus, já falamos disto, mas você percebe que não somente revela Jesus, mas também a fonte, percebeu? É Jesus dessa mensagem. E você percebe que quando nós lemos verso 4, nos apresenta aqui, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E você percebe que essa descrição é a mesma que está no capítulo 13, verso 18 de Hebreus. Percebeu? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Você percebe que ele não muda, sempre ele foi e sempre ele será. E você percebe que Jesus é apresentado nessa dedicação, ou seja, dedicatória, e você percebe que no verso 5 faz uma referência a Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos livrou dos nossos pecados. Está lá Jesus Cristo e depois no verso 4 está lá o Espírito Santo. E no verso 6 nós somos apresentados o Deus e Pai. Aqui não existe alguma dúvida que ao falar sobre os 7 espíritos, na verdade está buscando uma linguagem do santuário. Mas, com certeza, é um só Espírito, o Espírito de Deus. Agora ficou uma parte muito importante em análise. A Bíblia nos apresenta o Pai. A Bíblia, no Apocalipse, fala de Jesus. E a Bíblia fala do Espírito Santo. Nós precisamos de acreditar e crer no Pai, Filho e o Espírito Santo. De alguma forma, você às vezes não entende. Vou apresentar para você este assunto. Primeiro, você percebe que nós acreditamos na existência de Deus. Mas quando falamos de Deus, o que aparece na nossa mente? Na verdade, Deus, de acordo com Salmos capítulo 90, verso 2, é aquele que existe desde a eternidade até a eternidade. Ou seja, Deus é eterno. Não tem o princípio e não tem o fim. Percebeu? E quando você vai para Daniel, capítulo 2, verso 20, Deus é o Todo-Poderoso e o Onisciente. Ou seja, Ele tem todo o poder e ele ao mesmo tempo sabe tudo, nada que ele não possa saber, nem do passado, nem do presente e nem mesmo do futuro, porque de acordo com Isaías 46, verso 10, ele declara o fim desde o princípio. Então Deus é onisciente, eterno, é todo-poderoso e você percebe que todos esses pontos, inclusive Deus é o Criador, porque é aquele que trouxe tudo à existência. Você percebe que fazem uma distinção entre aquele que é o nosso Deus e qualquer outra criatura. Agora venha comigo, ao buscarmos na Bíblia, olhando para o Espírito Santo, olhando para o Espírito de Deus, algumas vezes as pessoas têm dúvidas
e começam a se perguntar: seria o Espírito Santo divino? E muitas das vezes nem chegam a perceber se o mesmo Espírito seria uma pessoa. E você percebe que nós temos em primazia Jesus, que é uma pessoa porque nasceu, viveu nesta terra e falou-nos acerca do Pai. Mas ainda assim, existem muitas perguntas se Jesus também foi gerado pelo Pai. Talvez você não entenderia o Espírito Santo sem entender Jesus. Então permita-me recuar e falar um pouco sobre Cristo. Porque ao falar sobre Jesus, você vai ter uma luz para entender também o Espírito Santo. Olhando para a divindade de Cristo, é ou não Cristo Deus? Você percebe que no livro de Mateus, no capítulo 1, verso 23, aí aparece Emmanuel. Percebeu? Emmanuel, que significa Deus conosco. Percebeu? Deus conosco. Então, a presença de Jesus na terra significa a presença da divindade. Porque no mesmo evangelho, você percebe que está muito claro, Emmanuel, Deus conosco. Ao mesmo tempo também chamado Jesus, que significa o Salvador. Então, não há dúvida que Jesus veio salvar, mas Jesus é Deus encarnado. Quando você vai para o livro de São João, capítulo 1, verso 1 e verso 14, aí você percebe que o verbo era Deus e o verbo que é Jesus se fez carne. Não há dúvida que antes da encarnação, Jesus já era Deus. Percebeu? Não passou a existir quando nasceu ou quando foi concebido no ventre da Virgem Maria, como acontece conosco. Viemos à existência quando nascemos ou quando fomos concebidos, com certeza. Mas, querido, quanto a Jesus, a história é outra. Quanto a Cristo, há uma grande diferença. A Bíblia fala da sua pré-existência. Era Deus, diz a Bíblia. Era Deus. O verbo era Deus. E o verbo que é Jesus se fez carne e habitou entre nós. Agora, no verso 18, ele veio revelar a divindade. É por isso, querido, quando você vê a Jesus, quando conhece a Jesus, você conhece o Pai, você conhece o Espírito Santo, porque Jesus é Deus. Agora, uma coisa importante vou dizer para você. Olhando para o livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2, ao dar a profecia a respeito de Jesus, o profeta Miqueias disse assim: Cristo existe desde os dias da eternidade. Para mostrar o seguinte, Jesus não tem o princípio e não tem o fim. E o Apocalipse diz assim, o Apocalipse, que Jesus, com certeza, ele é o alfa e o ômega. Percebeu? Ele é a origem de todas as coisas. Ele não tem o princípio, ele não tem o fim. Percebeu? Então, querido, os judeus que eram monoteístas, aqueles que acreditavam em um só Deus, e não dois, não três, como acontecia com os egípcios e outras nações, são esses que receberam a mensagem do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6. Perceba, querido, falando sobre Jesus. Jesus é Deus poderoso, Pai da eternidade. Ah, querido, que enfático. Pai da eternidade. Chamar pai ao filho, como é possível? Então você percebe que aquele que você conhece como Pai Jeová, percebeu? Que enviou o filho para a terra. Se houvesse uma troca e Jesus ter ficado no céu, e aquele que você conhece como Pai ter vindo à terra para assumir a função de pagar o preço mais alto na cruz do Calvário, nós hoje teríamos chamado o Pai a Jesus. Aquele que hoje chamamos filho seria o Pai. E aquele que chamamos Pai seria filho, para mostrar o seguinte: não existe o Deus menor, o Deus maior. Na verdade, querido, Deus é Deus. O que acontece na Bíblia, por causa da salvação, o plano foi revelado na Bíblia. E esta revelação nos apresenta a cada um na sua função. E nesta perspectiva, nesta revelação, você percebe que Jesus aparece assumindo a posição do Filho. É este que se sacrifica na cruz do Calvário para trazer a esperança para você. Jesus um dia disse assim aos discípulos: eu volto para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Há de ser enviado alguém em meu lugar, o Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito, querido, com certeza é uma pessoa, é a terceira pessoa da divindade. Ele anda à nossa volta. Ele é uma pessoa que pode levar você a ter o caráter de Jesus. Mas o Espírito Santo, querido, pode ser entristecido, como acontece no livro de Atos. Percebeu? Quando Ananias e Safira, com certeza, mentiram aos apóstolos. E o apóstolo Pedro disse assim: você não mentiu para nós, você mentiu a Deus. E depois voltou a dizer assim: vocês mentiram ao Espírito Santo. Para mostrar o seguinte: o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus.
O Pai é Deus. No batismo, querido, você percebe que nós batizamos em nome, um só nome, mas é Pai, Filho e o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 a verso 20. Você quer aceitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E se você não aceitar, você não está capacitado para entender o Apocalipse. Porque o Apocalipse tem a sua fonte, a sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aceite essas três pessoas divinas e você terá a paz interior e a salvação. Venha comigo para esta oração. Pai nosso que está no céu, obrigado, Senhor, porque nos deu o Apocalipse, porque também nos deu a revelação sobre a sua pessoa. Nós queremos neste momento aceitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós queremos aceitar o plano de salvação. Nós queremos acreditar no Evangelho em símbolos, como aparece no Apocalipse, para solidificar a nossa fé e a nossa confiança. Em meio aos últimos eventos nesta terra, a nossa segurança está em Ti, ó Pai Celestial. Está em Ti, Jesus. Está em Ti, o Espírito Santo. Nós queremos louvar e agradecer ao triuno Deus, em nome de Jesus. Amém. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a Ti. A Deus